Essa é a história de Alexandre de Souza Neves, o glorioso grande mestre Xandu. Nascido no dia 13 de outubro de 1922, no estado do Rio de Janeiro, era um dos 5 filhos de Antônio de Souza Neves e Florentina de Souza Neves. Seus irmãos eram Domingos de Souza Neves, Clementina de Souza Neves, Antônio de Souza Neves e Milton de Souza Neves. Estudou até o 1º grau e especializou-se em máquinas de impressão, offset, encadernação e topografia. Seguiu através do jiu-jitsu as especializações em primeiros socorros, relações humanas, psicologia aplicada ao esporte, conhecimentos estes incentivados e aplicados pelo grande mestre Fada. Alexandre de Souza Neves, apelido popular e carinhoso, Xandu, carioca, nascido à Rua Papari número 126, no bairro de Bento Ribeiro, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e por lá permaneceu até o fim de sua vida. A infância de mestre Xandu foi muito difícil. Desde pequeno engraxava sapatos na rua para ganhar alguns trocados. Ainda menino, aos 12 anos, começou a trabalhar numa firma de encadernação na Rua dos Inválidos número 137 no centro do Rio de Janeiro, recebendo um ordenado de R$ 18.000 por mês. Depois de alguma experiência e conhecimento adquirido, o jovem Xandu iniciou um novo trabalho numa loja de material de construção chamada Cambrense, que localizava-se na zona norte do Rio, Rua Clarimundo de Melo número 815, no bairro de Quintino. Permaneceu neste trabalho por 7 anos e já com bastante prática o patrão lhe indicou a gerência da empresa, desta forma aprimorando seu conhecimento. Alguns meses se passaram e Xandu recebeu um convite de um amigo para entrar de sócio numa quitanda de frutas e legumes, em que Xandu aceitou e trabalhou por 2 anos. Em 1942, mestre Xandu certificou-se com a carteira de reservista de 2ª categoria na linha de tiro da Escola de Instrução Militar 406 no bairro de Madureiras, zona norte do Rio. Em 1943, mestre Xandu foi convocado para o treinamento de preparação para a guerra, mesmo contra a vontade de seus pais para que não aprendesse a lutar. Mas de qualquer forma, teve que obrigatoriamente partir para o combate com armas de fogo. Em que na verdade que foi bem pior que um simples treinamento. Mestre Xandu e mais 120 recrutas componentes da divisão foram designados para o estado de Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora e posteriormente a cidade de Três Rios e por fim o estado de Mato Grosso. Sob um rígido treinamento, tendo em vistas estarem se preparando para um conflito real, os soldados tiveram que entender situações adversas comuns à natureza do destino. Passando fome e miséria no ambiente militar, seu treinamento de preparação para combater na Segunda Guerra Mundial serviu de experiência prévia. Mas nada se comparava ao que estaria por vir. Em momentos de muitas dificuldades no treinamento, este chega ao fim, e meses depois volta ao Rio de Janeiro, não para descansar, mas sim para embarcar em direção à Europa, palco da Grande Guerra. Sem despedir-se de seus pais, amigos e outros familiares, o soldado combatente embarcou no navio com destino à Itália. Mariposa, o gigantesco navio norte-americano. SS Mariposa atuava nos mares do Atlântico e Pacífico trazendo suprimentos a forças de apoio a países distantes, bem como resgatava pessoas em países estrangeiros para compor as tropas aliadas no início da guerra. Mariposa, com capacidade de tropa de 4.165 pessoas e velocidade de 20,5 nós, foi um dos transportes marítimos mais rápidos e um dos maiores monstros do mar, geralmente navegados sem escolta. Permanecendo 15 dias em alto mar, Xandu chega em Nápoles, Itália. Com um saco de bagagem nas costas, foi recebido pelo som das sirenes que anunciavam um ataque aéreo. Ouviu pela primeira vez o som da guerra. Desesperado, vendo todos correrem de um lado para o outro, a fim de se abrigar, escondeu-se embaixo de um caminhão abandonado onde ouvia e via bombas tocarem ao solo e os gritos de agonia e desespero. Os sons de aeronaves amigas e inimigas nos céus e artilharia antiaérea que revidava no solo. O soldado, rodeado de sangue, desespero e pânico, viu seus colegas feridos e alguns mortos. Ambulâncias se enfileiravam no cais, carregavam os feridos. O primeiro impacto da guerra causou marcas emocionais que Xandu nunca mais esqueceu. Nas fileiras da Força Expedicionária Brasileira, FEB, Alexandre de Souza Neves foi combatente da Segunda Guerra Mundial na Itália. Xandu registra que em um dos poucos momentos de paz, o Papa Pio XII visitou e abençoou as tropas brasileiras. No tempo que permaneceu na Itália, conheceu e acabou se apaixonando pelo amor de sua vida.
uma italiana chamada Giovanna que vivia na cidade de Porreta. Infelizmente foi somente passageiro, mas Xandu guardou boas lembranças. O navio SS Mariposa fez retorno em 11 de julho de 1945, quando o primeiro contingente embarcou em Nápoles. Na Itália, assim que embarcaram, os soldados não sabiam se estavam retornando para o Brasil ou se seguiam para o fronte da Guerra do Pacífico a fim de combater as tropas japonesas. No meio da viagem, um grande alívio, descobriram que a guerra estava encerrada também no Pacífico e a viagem de retorno era de volta ao Brasil. Por isso o trajeto ficou mais suave, e em geral mais rápido do que a ida. Mariposa, com efetivo de 6.187 homens, chega ao Brasil. Xandu volta como vitorioso. Essa operação de retorno foi concluída com a chegada do último escalão ao porto do Rio de Janeiro em 3 de outubro de 1945. Diante de tantas bravuras, o mestre Xandu deixa a guerra após ter enfrentado uma legião comandada pela ideologia mais voraz da humanidade, o regime naziado. Xandu cultivava uma vida saudável através da prática da ginástica sueca, muito popular na época. Iniciou sua história no jiu-jitsu em 1947, após o convite de seu amigo Oswaldo Fada. O mestre Fada, este que também acabava de sair da vida militar no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, se apresenta portando uma faixa preta, esta que intitulava Professor de Jiu-Jitsu. Uma arte marcial desconhecida para Xandu, mas ainda assim iniciou sua trajetória junto ao mestre Fada, que tinha também como aluno seu irmão mais velho Humberto Fada, militar do Exército. Devido à sua natureza destemida e de longos anos de amizade com os Fadas, Xandu sempre teve muita simpatia aos esportes, e contanto com o currículo militar dos irmãos Fadas, já se destacava dentre eles. Pois o jovem Xandu, com apenas 25 anos, já era um renomado veterano de guerra, e vendo que o convite seguia essa linha de conduta, aceitou prontamente. Ao longo do tempo, Xandu se tornou o mais motivado, dedicado e leal dentre os demais. Xandu foi verdadeiramente o primeiro aluno de Fada, mesmo junto ao seu irmão Humberto. Xandu se destacava pela dedicação e empenho, já que Humberto Fada, por ser o mais velho da família e ainda trabalhava como militar, não tinha tempo a dedicar-se como Xandu. Junto a Fada iniciou a história da Academia Fada de Jiu-Jitsu. Com muita dedicação e disciplina, em pouco tempo de treinamento, Xandu mostrou que tinha perfil não só para ser discípulo, mas para ministrar os conhecimentos que Fada o ensinara. Aplicado ao conceito do esporte, Fada promoveu a sua primeira graduação. A faixa amarela a Xandu, em apenas 2 meses. Xandu ficou tão entusiasmado que fez uma proposta a Fada, convidou Fada para abrir uma academia na região e levar seus conhecimentos a todos quanto possível, inclusive a ele próprio. Xandu ofereceu sua casa para começar as primeiras aulas, na rua Papari 126, bairro de Bento Ribeiro, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A bem da verdade, a Academia Fada deve seu nascimento graças à iniciativa de Xandu. Pois na vontade de montar uma academia grande e destacada, Xandu se empenhou arduamente para isso. Contando com a sabedoria de Fada e a iniciativa de Xandu, o trabalho começava a surgir. Foram várias as tentativas e endereços, até que a visão solidificou-se. No atual prédio da Academia Fada de Bento Ribeiro, espaço perfeito. Localizada desde 1950, na rua João Vicente 1191, bairro de Bento Ribeiro, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, Xandu conseguiu abrir a academia junto à Fada. Xandu sempre atuou como destacado professor e amigo de seus alunos. Junto ao mestre Fada, organizou o primeiro campeonato carioca de jiu-jitsu, realizado pela Academia Fada com apoio da família Gracie. Em 1952, sagrou-se campeão após magnífico combate com o japonês Matsusanaga, tudo sobre os olhos atentos do grande mestre Hélio Gracie, que ombreava com Fada nesta competição.